Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, esse nosso espaço de informação, interação e comunicação. E a gente está no mês de outubro. No último dia 1º foi comemorado o Dia do Idoso e esse mês acaba sendo um mês voltado, direcionado também a ações de promoção e prevenção à saúde para as pessoas idosas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no podcast Unifip uma dupla dinâmica aqui da instituição, do curso de Educação Física, a professora Alana Simões. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Mirvan, bom dia. Também recebo o professor Fabian Queiroz. E aí, Fabian? E aí, Mirvan, tudo bom? Bom dia. Tudo certo, então. Os dois fazem parte do projeto Vida Ativa, que é um projeto ligado ao curso de Educação Física e já tem uma história aqui na instituição, não é isso? Exato, já tem 16 anos, foi criado inclusive antes do curso de Educação Física, com a professora Rosilene, doutora Rosilene, e depois que ela ingressou o curso de Educação Física, ele foi sendo introduzido aos poucos até hoje permanecer no nosso curso. Então, para a gente dar uma contextualizada nesse assunto, vamos lá, em 2023, a expectativa de vida do Brasil, que até então a gente era tido como um país jovem, e a gente está passando a ser um país de uma população mais idosa, a expectativa no Brasil atingiu 76,4 anos, com mulheres vivendo em média 79,7 anos e homens 73,1 anos. Então já é um aumento considerável. E isso reflete avanços da saúde e da qualidade de vida. Pessoas idosas que mantêm uma rotina ativa, como os que fazem parte do projeto, incluindo exercícios físicos regulares, participação em atividades sociais, apresentam um menor risco de doenças crônicas, melhora também a saúde mental. Melhora o convívio social, melhora o convívio na família, O que é que significa ter essa longevidade ativa, E por que é importante trabalhar isso com os idosos? Mirvan, essa longevidade ativa ela é importante para manter uma boa saúde, uma qualidade de vida, para manter essas relações sociais que hoje o idoso ele precisa. Não só o idoso, mas todos nós, mas falando diretamente do idoso. Então, essa longevidade ativa, essa prática de atividade física, ela melhora a saúde, ela melhora a qualidade de vida. O idoso ele tem autonomia. Então, é importantíssimo. Imagine um idoso que não pratica atividade física, você faz essa relação, por exemplo, da quantidade de idosos que aumentou, a idade que aumentou. Então, imagine que antigamente as pessoas morriam muito cedo. E até hoje a gente tem a mania de dizer, nossa, já tem 50 anos. Mas a gente chama dos novos 50 anos, os novos 60 anos. Porque as pessoas elas estão procurando se cuidar mais. E é aquilo que eu sempre digo, não é tarde, nunca é tarde. E nesses dados, a pirâmide etária ela está se invertendo. Hoje, por exemplo, nós temos na nossa pirâmide um topo quase maior do que a base, que o topo são os idosos, e a base são as crianças. Então, a taxa de natalidade ela diminuiu. E os nossos idosos, a mortalidade também diminuiu com a atividade, e os nossos idosos estão aí, tomando conta do mundo, graças a Deus. O que é que vocês acham que mudou, assim, Fabian, na percepção dos idosos, assim, para enxergar essa necessidade? Uma das coisas que é interessante nisso e que está na estimativa, entre homens e mulheres, um exemplo, no nosso projeto Vida Ativa, 90% são mulheres, e quando você vai para a realidade ver isso, as mulheres elas têm uma longevidade muito maior, porque elas procuram muito mais atividade física, procuram na interação social, já o homem não. Eu estou vivendo isso em casa, com meu pai e minha mãe. O que meu pai está em processo degenerativo imenso, minha mãe permanece, sendo mais velha do que ele. Para tu ver a importância que tem a atividade física, os grupos sociais, o trabalho, você sair, você conseguir se manter bem. E que as mulheres se preocupam muito mais do que os homens. Muito mais. Isso durante a vida toda, Geralmente a mulher ela vai mais ao médico, faz mais acompanhamento do que o homem. Isso reflete nessa fase. Reflete. Exatamente. No projeto Vida Ativa, só para você ter assim noção, nós temos na base de 150 idosos hoje matriculados.
Então, é um projeto que movimenta bem. Sim, né? Muita gente. E daí nós temos, no máximo, 5 homens. Então, a procura de mulheres é muito grande. Essa semana eu estava aqui chegando para dar aula de hidroginástica para elas. Eu digo elas porque a minha turma só tem mulheres. A maioria. E daí um senhor me parou e disse, eu quero fazer, tem vaga. Eu fiquei tão feliz porque eu disse, olha, um homem procurando, né? Então, de fato, a mulherada, ela busca mais ser ativa, ela busca mais cuidar realmente da saúde. Mas os homens, vamos cuidar, viu, gente? Puxão de orelha aí de Alana. Vamos cuidar. O que é que vocês podem pontuar como assim os principais hábitos que contribuem para esse envelhecimento saudável? Além da prática de atividade física, né, Fabiana? Ainda tem a alimentação, tem a questão do sono, né? Então, tudo isso contribui. O próprio convívio social, né? De sair, de se encontrar, de conversar. É uma boa ajuda, né, nisso. Muito mesmo. Algumas outras atividades grupos. Aqui em Patos nós temos alguns grupos de idosos, né? E esses grupos, por exemplo, fazem viagens, fazem excursão. Então, muitas das que estão aqui no Projeto Vida Ativa participam também de outros grupos. Então, isso é importante demais. Eu tenho relatos, ainda essa semana, a idosa chegou para mim e disse, após a aula de hidroginástica, ela disse assim, ontem eu chorei tanto. Oh, meu Deus. Foi. Ontem eu chorei tanto, professora, mas hoje eu vim fazer uma aula dessa com as minhas amigas e uma aula boa assim. Eu tô tão mudada hoje, diferente de ontem, né? Então, olha o que contribui, né? Não só para o físico, né? Porque a gente fala muito de atividade física e as pessoas mentalizam muito somente a parte física. Eu não vou fazer porque eu não quero ficar musculosa. Não é musculosa, gente, né? É cuidar da saúde. A atividade física é cuidar da saúde hoje. E não somente da saúde física, mas da saúde emocional, da saúde mental, que é assim, eu costumo dizer, é 50-50, né? Então é importante demais. E a gente busca muito isso, né? Em relação que não se preocupa só com a saúde, né? Eu além desse grupo, elas participam de vários grupos, ainda tem um outro grupo que faz aula comigo fora. E tem umas que ainda não estão, né, no Vida Ativa, e que você vê a diferença, né? Porque elas participam de todas as atividades. Fora isso, por exemplo, semana que vem é de professor. Aí fica, mas é de aula. E aí, o que a gente vai fazer? Tu vai ficar aqui em Patos? Em Arco Verde. É porque Fabiana é lá do Pernambuco. Vamos sim, aí vamos planejar alguma coisa, vamos pro cinema. E aí a gente já marca para ir para o cinema, todo mundo. E aí vai nisso, sabe? Vai puxando uma, vai puxando a outra, e aí elas vão vendo a importância que é. Não tem aula, mas tem uma atividade. Mas tem uma atividade. É porque, assim, o idoso, ele é muito afeto, né? Então, eles criam um afeto muito forte com a gente. Muito. Então, vamos sair, a gente vai pro cinema, né? Eu e Fabiana, a gente de vez em quando... Vamos almoçar, vamos... Então, a gente continua o vínculo além das paredes da Unifip, entendeu? Vocês têm que ver como são as aulas do Vida Ativa. Às vezes, como aqui a parte da hidroginástica fica próximo aqui ao estúdio do podcast, né? Ali no térreo, a rádio, ao marketing, enfim. Nós, geralmente, quando eu chego pela manhã, mais cedo, aí tá tocando samba, aí tá tocando, às vezes, sei lá, Jovem Guarda, e eu só escuto a Lana gritando, e 1, e 2. Mas, assim, só de ouvir, a gente já consegue entender a energia que é e por que elas se sentem mudadas nas aulas, né? Como é essa entrega dos participantes nesses momentos que vocês propõem, assim? Assim, você fala, né? Eu escuto a voz de Alana daqui, né? Eu acho tão importante que o professor, ele tenha essa energia, né? Porque o idoso, ele vem buscando essa que horas energia. A aula? 6 horas da manhã. 6 da manhã, já, no pique. Tanto ginástica como a hidroginástica, quanto a ginástica, né? Eu dou aula das duas coisas. Então, assim, 6 horas da manhã, tem dias que eu chego, eu tô, né? A gente não tá bem, tem dias. E daí, quando eu vejo a minha mãe, minha mãe tá fazendo agora também, né? Aqui. E daí, minha mãe, ela chegou em casa, logo quando ela começou a vir pro Projeto Vida Ativa, ela chegou em casa e fez: você se transforma.
você é outra pessoa. Eu nunca tinha visto essa pessoa. Né? Então, ela sabe que de manhã eu sou extremamente abusada. Né? Então, a gente acorda com aquele humor negro. Mas quando eu chego aqui, eu já disse às idosas, gente, olha, quando eu chego aqui, que eu vejo vocês, eu não sei o que é que acontece, não. Então, assim, a energia que a gente traz para qualquer público que o professor de educação física vá trabalhar, é muito importante. E elas sentem isso, né? Então, a gente faz uma aula, né, Fabiana, com muita energia, com grito, vamos lá, bora, levanta o braço, né? Então, isso faz muito bem. Faz bem não só para eles, os idosos, mas faz bem para a gente também. Hoje, na minha aula de manhã, antes de vir para cá, eu fui planejando na cabeça todos os horários para dar tempo de chegar aqui, né? Porque eu terminei às 8h30 lá. E aí eu cheguei, botei as coisas, elas foram chegando e eu fui parado pensando no que eu ia fazer. Aí Marieta chegou e fez uma delas. O que é que você tem que tá tão estranho hoje, hein? Ele disse, não, eu estou planejando o tempo para poder dar tempo de vocês fazerem a atividade. E eu ainda saí mais cedo, 10 minutos, para poder chegar a tempo na minha atividade lá. Aí lá, tá. Elas percebem essa história E tem esse cuidado também, né? Tem. Sei lá, de mãe, de avó, que muitas... Tem. Hoje eu fiz todo mundo de rosa, que era para fazer menção ao Outubro Rosa, e foram todas enfeitadas, tudo bem divertido. Além do projeto Vida Ativa, né, das atividades, Fabiano, como é o trabalho de dança que você faz com elas? Cara, é uma das coisas que mais me gratifica trabalhar com elas, né? A gente sabe da limitação do movimento da dança, mas a entrega, a disponibilidade de fazer. Esse ano vai ser em cima da Bahia. Então, assim, a minha preocupação era, gente, todas são católicas, né? E eu vou pegar música de Dorival Caymmi, puxado, né, com música puxada para a religião afro, e todas como assim. Como é que vai ser essa aceitação dela, né? Dessa preocupação? Como seria? Maravilhoso, tá? Maravilhoso. A partir do desenho, da ladainha, elas vão entrar com a santa, sabe? E depois tem as danças, o samba, tá super gostoso. E elas têm uma entrega e fica o tempo inteiro. Hoje é dia de ensaio, né? Hoje à tarde. Ela fica avisando a todo mundo, não falta ninguém, a gente precisa ensaiar mais, A gente já está 1 mês e meio, viu, ensaiando. Né? Então, a entrega delas na dança é impressionante. Esse ensaio todo, essa preparação é para o Festival de Dança. Que acontece em novembro, final de novembro. Vai acontecer em novembro, então, rotina de ensaio puxada até lá. Puxada. E o tema, já antecipando aqui, Bahia. Bahia. O que é que a Bahia tem? Então, ansiosos já para ver. E aí, não é só dança, tem um figurino ali, tem toda uma vaidade delas que eu acho que ajuda muito também. Eu já cheguei esse período com o figurino pronto. Não tinha nem a música decidida ainda. Já sabia o que ia fazer, mas não tinha. Ele já chega com um croquis. Com um croquis, mostra a elas, vamos lá discutir o que a gente faz, o que a gente quer, e aí tem muito desenho à mão, muita coisa feita à mão. Aí elas ficam, quem é que vai fazer? A gente vai dar um jeito, não se preocupa não, a gente faz tudo. Quando esses idosos e idosas chegam até vocês, acredito que algumas delas talvez venham com alguma comorbidade, enfim, né? Como é que vocês trabalham isso? Quais são as doenças talvez mais comuns nessa fase que vocês conseguem, digamos que, diagnosticar assim, no trabalho? Mirvan, na matrícula, né, na inscrição do projeto Vida Ativa, a gente pede algumas coisinhas, exames, a gente preenche, né, uma ficha, a gente pede um eletro e a gente, para quem vai fazer a hidro, a gente pede um sumário de urina. Porque é muito importante, a gente identifica várias coisas. E a liberação, né? E a liberação do médico. E a liberação do médico. Né? Passar pelo médico. E daí a gente, nessa inscrição, aí a gente já vai identificando, né? Então tem muitas idosas hipertensas, tem algumas diabéticas, tem osteoporose, algumas com... a gente tem idosa aqui que está com Alzheimer. Então, essas doenças, artrose, né, são as doenças realmente mais corriqueiras que nós encontramos aqui no projeto Vida Ativa. Mas, assim, não deixa, não empata, não impede que eles façam, né, a prática da atividade física. Às vezes, nós levamos os nossos alunos para estagiar, né, eles fazem o estágio, os alunos do curso de Educação Física, fazem o estágio e eles dizem, menina, a aula é tão pesada, como é que eles aguentam?
né? Então, a gente sabe a intensidade da aula e assim, eles conseguem fazer. A resistência deles. Tem uma resistência muito grande, boa, né? E a gente faz aula sem medo. Ah, mas, Alana, como é que você vai fazer uma aula com idoso hipertenso? Né? Ele está com cuidado, está tomando a medicação e vem fazer a atividade física. Não tem problema. E você vê a mudança de quando chega no início para com o tempo num grupo. A diferença que tem na pessoa é incrível. Assim, e elas mesmas percebem e elas mesmas falam, estimulam. Essa evolução, né? Essa evolução. Elas mesmas falam, aplaudem a amiga que consegue fazer uma atividade que não conseguia antes, que elas percebem. Então, elas aplaudem, falam a ela e dizem, olha, tá vendo como você está hoje? E isso é estimulante para elas, né? Essa percepção de que no corpo elas melhoraram, né? Elas estão conseguindo fazer atividades que não faziam antes. Eu e Fabiana, nós fomos para o aniversário de 80 anos de uma delas. Então, veja bem, 80 anos. E daí, na hora do aniversário, a família fez várias homenagens, né? E uma das homenagens, a filha da senhora, ela pediu para a gente levantar. Eu queria que a Alana, Fabiana, Rosilene estavam, Andréa, que foram professores do projeto, né? E daí ela disse, olha, eu queria que vocês levantassem e eu queria que vocês batessem palma, porque esses professores são responsáveis hoje por todas as mulheres que estão no projeto Vida Ativa. Eles são responsáveis hoje pelo que minha mãe vive, porque ela vivia de bengala, ela vivia de cadeira de rodas e hoje ela vai para a atividade, ela faz a atividade. Então, eu queria agradecer a esses professores que aqui estão. Então, isso para a gente é muito gratificante. E escutar uma coisa dessa, escutar um reconhecimento no momento de festa, no momento de aniversário, e a gente ver que nós estamos contribuindo para que essas pessoas tenham uma melhora de saúde, tenham uma melhora física, tenham uma memória emocional, tenham uma melhora emocional, social. Então, é gratificante demais. Eu trabalho com idoso, Mirvan, desde 2006. Desde 2006. Então, é o público que eu mais amo, não vou mentir. Né? Eu também gosto muito. Mas é muito bom, é muito bom. É um público que tem afeição, é um público que faz o que você... Se você trouxer qualquer atividade física, eles fazem. E você percebe a autonomia deles, né? De que eles conseguem fazer. Rita tem 84 anos. E ela participa de todas as atividades, todas. Eu saio com ela na rua, aí eu tenho um batente, tenho as calçadas daqui são horríveis, são né? Bem regulares, são totalmente irregulares, né? E aí eu vou pegar na mão dela, ela, não, eu posso fazer e faz só, né? E aí vai. Ela disse assim, uma vez disse a mim, na hora que eu não conseguir fazer mais nada, aí eu paro e vou para um abrigo. Pronto, já decidi, minha vida é essa. Na hora que eu tiver 100 possibilidades, vou para um abrigo. Enquanto não, eu faço sozinha. E tem essa autonomia. E eu acho isso maravilhoso. Uma pessoa com 84 anos, fazendo tudo, participando de todas as atividades do grupo. Além do nosso grupo, está em uns outros grupos também. E quando tem... No período de férias, elas odeiam, né? Elas odeiam o período de férias. Porque fica parado, elas reclamam. Elas entraram em Pilates para não parar a atividade física, né? E fica cobrando da gente. É tanto que quando tem um feriado, como agora, quarta-feira, já ficam logo tentando, gente, mais um dia a gente vai ficar sem fazer nada, vamos planejar alguma coisa, né? E isso é muito bom, né? Alan, pontuar duas coisas aqui. Você falou sobre que os idosos é o público que você mais gosta de trabalhar, enfim, Fabiana também. Colocou também a questão de levar os alunos de educação física para estagiarem junto ao projeto, né? E aí uma coisa interessante que eu achei esse ano e nas minhas duas últimas turmas do curso de educação física, que eu já chego no finalzinho do curso, quando eu pergunto a eles, com quem vocês querem trabalhar? Que público vocês querem trabalhar? Porque vocês precisam saber falar para esse público. E eu fiquei muito impressionado que acho que nessas duas últimas turmas, muitos alunos disseram, eu quero trabalhar com idoso. Eu quero trabalhar com idoso. Então eu fiquei, assim, muito feliz porque eu acho que é uma mudança de visão até dos próprios profissionais, né? Entender
essa questão da saúde do idoso é importante, tudo. Na área dos profissionais de educação física é um mercado também, né? Sim. Mas que precisa desse profissional para atender a demanda que vem crescendo. E como é que vocês veem nessas aulas, nesses estágios, a interação entre as gerações? Ai, é tão engraçado, minha irmã. Por exemplo, eu tô com um estagiário agora na Hidro, né? Aí as idosas, ele faltou, elas já fazem assim: cadê fulano? Que não veio. Eu gosto tanto dele. Aí essa semana ele veio pro estágio. Aí eu fiz: chega a alongar com ela porque elas amam você. Aí ele fez. Aí ele faz, bem engraçado, ele faz: vamos lá, senhoras, vamos alongar. Então, assim, a interação, graças a Deus, é muito boa, né? E eu acho, assim, que quando esses nossos alunos da graduação, eles vão estagiar, eles chegam na aula de Fabiana, vê uma aula massa. Chega na minha aula, vê uma aula massa. Chega na aula da professora Idamélia, André, a professora Ayane, que são os professores do Projeto Vida Ativa, né? E vê uma aula massa, isso instiga. Agora, né? o contrário também acontece, viu? O contrário. Quando um aluno não interage, não se chega, elas falam. Elas também. Falam, elas reclamam. Não tem papas na língua, não. Elas vão lá e reclamam, e falam mesmo. Se tá os meninos estão lá no estágio e estão lá sentados, pegou no celular, a primeira coisa que elas chegam a gente reclama: vem para um estágio e fica com o celular. Porque não está dando atenção, porque elas cobram mesmo. Isso é muito bom, né? Vocês comentaram também o aniversário de 80 anos, né, da senhora que é integrante do projeto. Como é a relação também do projeto com a família, assim? Esse feedback que vocês receberam, mas outros chegam para vocês, esse retorno? Para mim chega muito. Hoje mesmo eu recebi carona elas passaram para me pegar, eu ia saindo para ir dar aula, e aí ela passou com o filho, com a filha e o genro, né? E eles têm esse contato. Quando a gente, por exemplo, quando eu marco uma saída que não seja dentro da atividade da Unifip das práticas, os filhos vão. Teve uma vez que eu levei tudo para o cinema, a gente chegou lá às 3 da tarde, a gente saiu quando o shopping fechou, e as filhas estavam atrás, procurando saber o que foi que aconteceu. Porque terminou, a gente foi comer uma pizza, foi tomar uma cerveja, foi conversar. Fechou o shopping e as filhas atrás, loucas. Ligando já. O que foi que houve? E estavam tudo lá. Mas assim, chegar, deixa eu terminar. É bem bacana. Essa ligação com a família é muito boa. É assim, Mirvan, nós nos encontramos... Patos não é uma cidade imensa, né? Sim. Então nós nos encontramos muito assim, em locais, em festas, na festa de setembro, lá na missa. E daí a satisfação que eles têm de dizer: olha só, vem cá, minha professora. Tem gente que quando... né, elas falam, minha professora, o povo faz uma cara assim, como se dissesse: professora? Né? Tem uma história. Nessa idade, professora da minha mãe. Aí eu: oi, tudo bem? Eu sou a professora de ginástica. Né? E a gente já se apresenta e já fica todo mundo conhecendo. Às vezes eu passo na rua e: oi, professora. Eu: meu Deus, quem é essa? Aí eu me lembro: eita, é a filha de fulana. Né? Então, essa relação que a gente tem com a família, né? É muito boa, é muito próxima também. Então, elas convidam a gente para almoçar na casa delas, para jantar, convidam para as festas. Então... Tem uma história bem interessante. No aniversário mesmo, eram vários grupos, né? E tinha um grupo de senhoras que não era parte do Vida Ativa. E eu passeando com a Alana, fui dançar com a Alana e tudo mais no aniversário. E aí uma senhora chegou, me chamou, olhou para mim e fez: se apresente a mim. Aí eu achei estranha a pergunta: se apresente a mim. Aí eu: se apresente a mim. Ela estava num grupo de umas 8 senhoras. Aí uma delas ela disse: fale, Adileuza. Ela fez: é meu professor. Aí ela ficou lá olhando. E elas falam com assim, satisfação, né? É meu professor, é meu professor. É meu professor, eu digo, sou professor dela. Eu me apresento como professor dela. Aí aquela história, tipo, eu tenho, vocês não. Desse jeito, mas foi desse jeito. Vocês com uma satisfação mesmo. É minha professora, é meu professor. É desse jeito. Então, é muito bom isso. A gente está falando aqui sobre saúde do idoso, autonomia, enfim. Como eu falei no começo do podcast, nesse mês de outubro, que é o mês em que se celebra o Dia do Idoso, mas é um cuidado, é um acompanhamento que precisa acontecer
o ano inteiro, né? Assim, não é só pontualmente aqui. Como é que vocês acham que está hoje a questão da assistência aos idosos? Aqui no Unifip nós temos esse projeto, mas na saúde, de uma forma geral, os idosos, eles conseguem uma assistência? Isso na visão de vocês? Conseguem. Eu tenho várias delas que tá o tempo inteiro. Além da gente estar atento, né, ao que elas têm, o que elas sentem, o que está acontecendo durante a saúde, tem a história do hospital aqui que elas estão indo muito, né, que isso é muito bom. Não precisa ir para muito longe, e aí elas estão buscando muito isso, né. Hoje 2 faltaram comigo porque precisaram ir no médico que tinha marcado, né. E aí isso é excelente. E a instituição dá esse apoio, né? Agora, que é muito bom. Pra gente, principalmente, porque a gente sabe que está próximo do local, né? E aí elas se sentem bem mais confiantes, né? Além disso, né? Só complementando a sua pergunta, Mirvan, fora daqui, né? Nós temos na Unifip um projeto fantástico. Exato. Mas fora daqui, né? O que é que outros idosos podem... A gente tem uma quantidade limite de inscrição de idosos, e nós temos uma lista de espera, Mirvan, que não é pequena. Então, assim, fora daqui, o que é que o idoso ele pode procurar, o que é que ele pode fazer, né? Vamos lá. Algumas UBS hoje, elas oferecem o serviço do profissional de educação física. Hoje, na Unifip, nós temos as residências. Nós temos, por exemplo, a residência multiprofissional em atenção primária, e a residência multiprofissional em saúde mental. Então, nas UBSs, nós temos o profissional de educação física. Hoje, nós temos também o programa Academia da Saúde, que tem as práticas nas praças, e é gratuito, né? Então, o idoso, ele pode procurar esse profissional de educação física, por exemplo, que está nas praças, para também realizar. Então, a gente tem algumas aqui no projeto que, além daqui, também participa do programa Academia da Saúde. Então, isso vem aumentando, né, essa crescente de programas da saúde, ele vem aumentando bastante. Claro que ainda precisa, né, a população também precisa ser conscientizada, porque a nossa cabeça hoje é uma, mas a cabeça dos nossos idosos é aquilo que eu disse logo no começo. Eu não vou fazer porque eu não quero ficar musculosa. Não é musculosa, não é estética, né? Tem idosos aqui que, eu quero ficar com o corpo de Alana, né? E ótimo, e ok, né? Ok. Mas a maioria busca saúde mesmo. Então, esses programas, eles têm crescido no Brasil, a quantidade de idosos tem crescido. Uma coisa importante a se dizer, por exemplo, agora, Alana, eu fiquei sabendo, elas chegaram, né, curiosíssimas, eu fiquei sabendo que agora, pré-hipertenso, 18/9. Eu disse, vocês sabem por quê? Isso está acontecendo? 12 por 9. 12 por 9. Aí eu disse, sabe por que isso está acontecendo? Ela, não, por quê? Eu digo, minha gente, por quê? É preciso que vocês façam atividade física. É preciso que a população se conscientize da prática de atividade física. Então, se você verificar minha pressão agora, ela está 11/7. Então, eu pratico atividade física todos os dias. A importância da prática da atividade física, a importância da vida saudável hoje. Então, essas coisas estão mudando também. Professora, o nível de diabetes também está mudando e não sei o quê. Mas por quê? Porque, né, nossos líderes hoje que nós temos, eles querem que as pessoas pratiquem atividade física, até porque existe uma diminuição nos gastos públicos quando você procura menos os serviços de saúde. Então, gente, olha, é importante demais. Idoso, você que tem um idoso, coloca esse idoso para fazer atividade física, porque é o presente e é o futuro, viu? É isso. Essa questão de você falou sobre grupos de viagem e tal, né? Eu vivo dizendo na minha mãe, não vejo a hora de eu me aposentar para fazer isso, né? Para viver igual a senhora que é viagem. Quando eu olho aí, tipo, mensagem, ela... porque na próxima semana eu vou para uma viagem, não sei o que, lá no Ceará. Não sei aonde, tá na Bahia. E ela anda, assim,
junta as amigas que se aposentaram na mesma época. No meu sonho também. E vão embora. E já conhece muito mais lugares do que eu, vocês podem ter toda certeza. E isso, Vivan, isso é autonomia. Isso é autonomia. Olha como é importante. A minha mãe viaja só. Você acabou de dizer. A minha mãe viaja com o grupo. É um grupo, mas ela sozinha. Ela viaja com você. Precisa você ir com ela? Não, porque ela tem autonomia. Um idoso que não tem as práticas, os hábitos saudáveis, o idoso que não muda o seu estilo de vida, infelizmente, ele tem essa autonomia comprometida. Exato. Então, vamos lá. A gente está se encaminhando já pro final da nossa conversa. Dava mais uns 2 ou 3 ou ficava 4. o dia todo. Eu não vou mentir que a gente ficava o dia No início do mês, né, exatamente no dia 1º, o curso de Educação Física realizou uma ação com os idosos do Vida Ativa, né? Como é que foi essa ação? Teve parceria de outros cursos também, né, Fabiano? Teve. A Lana, que coordenou com a Ayane, né? E aí teve, além das atividades da educação física, né, dos lanches, que é sagrado para elas, senão muito se acaba. Tem que ter lanche. Lanchinho, né? Aí teve odonto, teve enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina. Nós tivemos a palestra com o professor, né, que mostrou como o idoso que cuida do seu netinho, né? Como é que ele vai desengasgar aquele netinho. Foram muitas ações, né? Os cursos estiveram aqui e eles amam demais. Amam muito. E participam de tudo, viu? Eles saem de stand em stand e participando de tudo, querem participar de tudo. Hoje estavam dizendo lá, a menina me disse que eu estava magra demais para o meu peso, para o meu corpo, eu preciso mudar isso. Tem que dar Aí nesse caso já faz um acompanhamento nutricional, né? Porque também não é ganhar peso de qualquer jeito, né? Vai lá na clínica de nutrição também, já faz esse... E além dos serviços, né, que aqui oferece. Por exemplo, a idosa, eu estou muito magra, então o idoso que está no projeto Vida Ativa, ele vai nos serviços da Unifip, que a Unifip oferece, e ele tem um desconto nesses serviços. Eu quero fazer musculação também, então vai na live, tem o desconto. Aí tem isso, o pessoal ainda treina na live, né? Ainda. Meu filho, você tá por fora, eu tô dizendo a você. Então, assim, ainda tem essas possibilidades. Eu sou do projeto Vida Ativa, tem a carteirinha do projeto, vai no serviço, né? Então, usufrui de tudo. Esses dias eu ouvi um estagiário dizendo que eu tava no estágio na live, no horário cedinho da manhã, que geralmente eu acredito que é os horários que as idosas participam, e é muito animado, e tinha bolo, e tinha não sei o que, tinha café. Mas nas nossas aulas também, né? Já combina logo. Quem é que vai trazer o lanche da semana que vem? Aí um traz um café, outro traz um biscoito. Quando termina a aula, ainda lancham. Na aula de dança de Fabiana, que são menos idosas. E daí elas têm como fazer, né? Isso daí, sempre. Mas na aula de ginástica, por exemplo, eu tenho na base de 50 idosos às 6 horas da manhã. Viu? Então, é mais difícil, mas tipo, São João. Vamos fazer o São João. Então, combina todo mundo, cada um traz uma coisa, um biscoito, um bolo, um suco, enfim. E a gente faz. Então, não deixa de ter comemoração. Quando vai chegando perto, já diz assim, olha, vamos ter o quê de São João? Então... A cobrança já vem, né? A cobrança é certa. Claro. É certíssima. De todas as festividades, né? Elas ficam. O que a gente vai fazer? Todas as festividades. Vai chegando uma data assim comemorativa, já começam a... Fabiano, nem adianta então eu perguntar como é que faz para fazer parte do projeto, porque a Alana já me disse que tem uma fila de espera gigante. Mas a gente... Não, mas como é? Quem está ouvindo... A fila maior de espera é por causa da hidro, porque tem um limite, né? Sim.
Mas, por exemplo, a ginástica de Alana, no caso, e a dança, que são espaços abertos que é na quadra, pode vir. Então, você bota a sua vaguinha lá para hidro e faz a ginástica e a dança. Exatamente. Então, assim, eu não consegui vaga para hidroginástica. Nós temos uma quantidade X para colocar na piscina até para fazer o exercício e dá para todo mundo, né, se movimentar direitinho. Mas, assim, nós temos vagas na ginástica. Eu costumo dizer, gente, é ilimitado a ginástica. Ai, Alana, como é que você dá conta de tantos idosos, né? E eu dou conta, graças a Deus. Mas, assim, a dança também. Então, o idoso que ele quiser se inscrever, né, no projeto Vida Ativa, então, é só nos procurar. Quem faz as inscrições, né? Não sou eu, não é Fabiana, é a professora Ayane, é responsável. Mas o idoso que nos... Como esse que eu disse, que ele me surpreendeu ontem, né? Dizendo, eu quero fazer, tem uma vaga. Então, eu já peguei o contato dele e abrindo vaga, a gente já inclui esse idoso. Então, apesar de ter uma lista de espera, mas à medida que a gente vai conseguindo, por exemplo, não tem vaga na hidro, eu quero hidroginástica. Então, a gente vai abrindo essa vaga. E, como a Fabiana já falou, e eu também já disse, né, a ginástica está aberta e... Alana, mas eu não vou porque eu não tenho material para fazer sua aula. Né? Aula de ginástica. A aula de ginástica eu faço com cabo de vassoura, com garrafa PET, com toalha, com bola, tudo aquelas bolas canarinho bem baratinhas. Então, elas compram esse material e a gente faz sempre com materiais alternativos. Então, não tem essa de dizer, ai, meu Deus, eu não tenho material. Tem sim, tem um cabo de vassoura em casa, traga. Né? Então, a dança de Fabiana, não precisa trazer nada, só, eu costumo dizer, tragam os corpinhos lindos de vocês. Tá resolvido. Então, tragam os corpinhos lindos de vocês e venham fazer a aula. Então, é isso. Só deixar aqui o Instagram do curso de Educação Física, porque aí se você idoso quiser participar do projeto ou tem uma pessoa idosa na família que quer saber mais informações para se inscrever, é só acessar lá o Instagram EDFísica Unifip 1. Vou pedir a Ricardo para colocar aqui na telinha aqui do nosso videocast, EDFísica Unifip 1. Aí pega as informações, ou então vem até a coordenação do curso, procura a professora Ayane, que ela vai encaixar você em alguma das atividades para não deixar ninguém parado. Certíssimo? Certíssimo, Meivan. Eu queria mandar um abraço para o professor Naufrânio, não esquecendo, porque Naufrânio tem lutado com unhas e dentes, né, para que o projeto Vida Ativa ele cresça cada vez mais, juntamente conosco. Então, a gente formou uma equipe muito bacana e a gente tem realmente lutado para cada vez mais a gente melhorar esse projeto e levar mais qualidade de vida para esses idosos. É um dos grandes compromissos aí do curso de Educação Física. Então, um abraço dado aqui para Naufrânio. Deixo também meu abraço para vocês e o meu agradecimento por participar desse momento aqui comigo. Nós que agradecemos. Muito bom. Vocês também que nos acompanharam aí, obrigado. Continua acompanhando outros conteúdos aqui do podcast Unifip no YouTube, no Spotify. E na próxima semana a gente volta com mais um episódio. Abraço para todo mundo. Valeu!